Salve, salve família! Eu sou o Kaique e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Vargas permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República. Agora irei falar sobre as fases da Era Vargas. A Era Vargas é dividida em três fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Governo provisório, que foi de 1930 até 1934. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostra da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o Congresso Nacional, por exemplo. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impacto em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecida como Revolução Constitucionista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o estado um interventor governador civil e nascido em São Paulo, além de garantir as realizações de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932, junto da promulgação da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isto, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como formas de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Governo Constitucional, que foi de 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se ia até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas inclusive caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. Ação Integralista Brasileiro, a AIB, grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspirações no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Aliança Libertadora Nacional, ANL,
grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, foi responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas foi um fracasso completo. Após a intentona comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento fala sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O Estado Novo foi fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de extensa propaganda política e o momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo, por sua vez, foi suprimido e assim o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Honra do Brasil. Durante esse período, também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, em 1940, e a consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de eleições presidencial e em outubro desse mesmo ano foi deposto do poder pelos militares. Transição de poder. A ascensão de Getúlio Dornelles Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema oligárquico que vigorava em nosso país, sendo tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias, política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e aliaram-se às oligarquias paraibana e gaúcha. Optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destruir Washington Luiz do poder.
Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias, e em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Bom dia, meu nome é Gustavo e eu vou falar sobre as características da Era Vargas. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes, e de maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. Centralização do poder. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades de seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo a partir do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Capacidade de negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias descendentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos. 1. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. 2. Defesa de união das massas. 3. Liderança baseada no carisma. E 4. Sistema partidário frágil. Os pontos positivos da Era Vargas foi a criação do CLT, CTPS, voto feminino, Eletrobras, Petrobras, Chesf, CSN, Companhia Vale do Rio Doce. Além disso, implantou no país a série de leis trabalhistas como jornada de 8 horas diárias, o domingo como folga, férias anuais, salário mínimo, entre outros. E como na época da República Velha as eleições eram cheias de fraudes, quando assumiu o cargo de presidente, criou os tribunais regionais eleitorais, que regulavam e investigavam qualquer denúncia e problemas relacionados às eleições. Houve também a criação de alguns ministérios, como o do Trabalho e Emprego e o da Educação. Vargas foi um dos responsáveis por atrair multinacionais e as fazerem se instalar no território brasileiro, como por exemplo a automobilística Ford, que se instalou na cidade de São Bernardo dos Campos, criando empregos, atraindo mão de obras, levando desenvolvimento para essa região. Os pontos negativos da Era Vargas foi a repressão contra os opositores do governo, proibição de greves da classe operária, controle dos sindicatos. Ocorreu também milhares de prisões, torturas e maus-tratos aos trabalhadores e líderes sindicais. A eliminação de pessoas não era raro. Até mesmo as associações de extrema-direita que davam apoio à ditadura Vargas não ficavam imunes à repressão do Estado Novo.